Mateus 17. Vamos ficar de pé para ouvir melhor, né? Porque quando fica de pé, os ouvidos abrem. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Amém. Bem, né, neste texto, irmão, nós queremos refletir sobre o virtual e o sobrenatural. O virtual é o que está tomando conta do mundo, né? O mundo está se transformando em algo virtual, né? Cada vez mais sendo virtualizado pelas Megtech, essas empresas de tecnologia. Vai chegar um momento que eles querem que dá um clique e você simplesmente sair de um lugar para o outro. É um mundo mágico, nós vivemos num mundo mágico, e que está sendo impulsionado a ser cada vez mais mágico, mais virtual. Então, comentando sobre esse texto, o Nicholas Thomas Wright, que é o N.T. Wright, conta a história de uma criança que, pela primeira vez, olhou no microscópio, e aquela poeira que era uma coisa assim, sem nenhuma importância, tomou uma importância muito grande. Ele começou a ver que aquela poeira tinha um padrão, cores, e coisa muito interessante, de forma que essa criança nunca mais voltou a ver as coisas como elas de fato eram, ou como pareciam ser. Você olha uma poeira que está até invisível, você olha um microscópio, você vê padrão, cores e coisa tão interessante. Então, essa possibilidade de potencialidade de coisas virtuais tomou conta do mundo, né? Então, o que acontece? De onde vem, por exemplo, as histórias do Harry Potter? Ela vem do século XVII, do tempo da Grécia. Naquele tempo havia mitos. Por exemplo, havia monstros, não é? Monstros que nasceram das divindades da mitologia grega. O tipo de um casamento com o Tifão, que era o deus das tempestades. Sempre houve essa ideia do Deus da tempestade. Nós cantamos agora mesmo. Deus que está na tempestade. Não foi? Não. Eu nem acredito muito nisso, sabe? Deus que está na tempestade. Qual é o sentido de Deus estar na tempestade? Essas tempestades que teve tudo por aí, eu acho que nem tinha Deus na tempestade, tinha tempestade só. Também não tinha um diabo, era tempestade. Destruiu tudo e morre gente, então não me impressiona
os hinos que diz que Deus está na tempestade. E nem acredito também, porque já os gregos tinham essa dificuldade, não é? Esse monstro, que foi um casamento entre Equineu, que é um monstro com corpo de mulher e cauda de serpente, né? Só põe a mulher e põe uma cauda de serpente, né? Mas é essa ideia da mulher, a serpente, aquela história do Éden, aquela coisa toda, né? E que depois se une a Tifão, que é o deus dos vendavais. Aí nasceu esse monstro, que era uma quimera, que destruía rebanhos, destruía a casa, essa mitologia. E os herdeiros dessa mitologia grega, atualmente, é Harry Potter. Eu já postei no Get True, lá dos Estados Unidos, do Trump, né? Não é dele, é de um amigo dele. Que a Inglaterra, ela trocou Harry Potter, trocou Jesus por Harry Potter, e trocou as escrituras pela pedra filosofal. Então, todo mundo segue isso aí. Bom, eu não vi filme do Harry Potter, não vou ver. Quer dizer, eu não tenho nenhum perigo de dizer assim, ó, você não pode falar que não vai ver, que amanhã você pode querer ver. Eu vou falar porque eu não vou querer ver, não tem como ver um filme, que idiotice. Então, acontece. Existe esse filme, e existem pessoas que eles criaram esses heróis. Solta fogo pelas ventas, pelos olhos, jovens, e são substituídos na história dos heróis. Aquele Brasil Paralelo tem uma série de filmes, até faz propaganda. Moças e rapazes desenhados, bonitos, e solta fogo pelos olhos, assim. Não é por quê? Porque eles substituíram o sobrenatural pelo virtual. Por isso que eles estão num estágio letárgico de que estão seguindo alguma coisa espiritual e deixaram Jesus, por quê? Nós encontramos um refúgio aqui nos deuses e nos heróis virtuais. Eu acho que tem até crente que gosta de ver aquilo e fica vendo. Como é que foi descoberta a pedra filosofal? Como é que nasceu o bruxo, Harry Potter? Que num certo dia do aniversário, ele descobre que é um bruxo, e um bruxo potente mais do que os outros, e eles permanecem na sua forma natural, e agem no mundo sobrenatural, e agora tem vários filmes de jovens e moças e rapazes que soltam fogo pelas narinas, assim, viraram tudo dragões virtuais, que querem substituir a sobrenaturalidade. Então, o sobrenatural perdeu espaço. Assim como as igrejas que se transformam em museu. Por quê? Eles já têm os deuses. Eles já são deuses. Eles são um tipo de seres sobrenaturais, que têm poderes, solta fogo pelas ventas, viraram dragões, viraram pessoas assim, heróis, heroínas, que combatem a injustiça. E as pessoas, então, para que Jesus, se nós temos um Harry Potter? Para que a Escritura, se tem uma pedra filosofal? Então, quando você vê muitas pessoas que não vão à igreja, não vão num culto, não conversam com outras pessoas, porque viraram um tipo de extraterrestre, uns heróis, eles imaginam-se com potencialidade de soltar fogo pelo nariz, pelas ventas, pela boca, pelos olhos, uma coisa assim. Né? Então, o virtual tomando conta do sobrenatural, porque as pessoas do século XXI adotaram os deuses do século XVII, antes de Cristo. Isso aí tem sucesso porque tem seguidores. Vende milhares de livros porque estão comprando esses livros. E tem pais que compram para os filhos. Harry Potter, o bruxo, que se transformou em bruxo. Ele descobre que ele é um bruxo, que não é um simples comum bruxo, é um super bruxo. E as pessoas têm um super bruxo como uma divindade, cheio de luz, cheio de poderes. Isso se repete na história, saindo do século VII a.C. para o século XXI. Agora aqui, século XXI, 22. Em 2022, ainda estão vivendo
essa experiência quase pré-socrática. Bem, agora, o texto que apresenta aqui em Mateus, ele apresenta a sobrenaturalidade, aquilo que excede o natural. Não é virtual. Eles não tiveram a experiência da virtualidade ali, como quem tivesse num sonho. O virtual, ele não é real. O virtual é imaginativo. É como um reflexo de um espelho, de uma lente, que estende para lá. Você pegar um espelho que estender esse reflexo, você põe a mão no espelho, mas você não põe a mão no reflexo, você não sente o reflexo, porque o reflexo é virtual. E as pessoas, então, eles adotaram viver pelo virtual. São milhões, talvez, de seguidores. Por quê? Porque Jesus perdeu a importância, porque Jesus não é a sobrenaturalidade constante, permanente, ninguém vive assim. As pessoas param para orar, elas oram em cessar no pensamento durante o dia, pode orar, pode citar salmo, misericórdia, pensar qualquer coisa assim, e se orar sem cessar. Mas eles param um momento para orar, como fazemos aqui com o culto, onde as pessoas se reúnem, não de forma virtual. Existe uma parcela de possibilidade de ter alguma coisa de igreja virtual, nos meios de comunicação, mas elas não são permanentes. Ela não substitui o presencial, é apenas uma ferramenta. As pessoas que vivem de forma virtual, elas estão ficando doentes. As pessoas que foram trabalhar em home office nos Estados Unidos, foram parar no psiquiatra. É bom 1 mês, 2, 3, depois a pessoa não suporta mais pular da cama, tomar um café e ir para o computador. Sair do computador, almoçar e descansar e voltar para o computador. A mesma escada, a mesma parede, os mesmos quadros, a mesma panela, o mesmo garfo. Com 6, 1 ano, a pessoa está doente e vai parar no psiquiatra. Ruim da cabeça. Por causa da vida virtual. Às vezes ele me perguntou, o Dona Negá falou lá no zap dos evangelistas, bispo, lua de mel virtual com certeza não tem, porque as pessoas falam, tudo é virtual. E tem irmão que diz assim, a igreja vai ser virtual, vai acabar tudo, vai fechar todos os tempos, vai ser tudo virtual. Eu falei, vai nada. O homem é um ser social. Se ele não vê outra pessoa, se ele não conviver com pessoa, ele fica doente, ele fica com problema psicológico. Falei, olha, pode ter até casamento virtual. É verdade. Mas não vai ter lua de mel virtual. Acho que não. Às vezes Henry Potter vai criar essa possibilidade. Aí vou ter que esperar. Esses deuses aí do mundo. Quem criou Harry Potter foi pessoas materialistas. De uma espiritualidade materializada. São materialistas, em princípio. Então, aí está o grande desafio que nós vivemos hoje no século XXI, é para onde vai a igreja? Atrás do Harry Potter ou de Cristo? Atrás da Escritura ou da pedra filosofal? A gente tem dúvida, porque muitas pessoas que estão em suas casas estão seguindo Harry Potter, não estão seguindo Jesus, eles estão seguindo Harry Potter. Eu não sei onde vai dar. Bom, no céu não deve ser o porto seguro do Harry Potter, deve ser outro lugar, mas não é um lugar que tem a ver com Jesus, não pode ser. Então, quando eles estão lá, eles têm essa experiência extraordinária, que transcende a matéria, a natureza. Então, quando Jesus está ali conversando com eles, e parece uma amostra do reino futuro. As vestes de Jesus, então, ficam brancas como a luz. Olha, não sei se dá para imaginar a brancura da luz. Se você estiver num quarto escuro e a luz chegar, mas você não consegue distinguir se ela é branca, se ela é clara, se ela é uma coisa transcendente. Não é o branco desse pano, é um branco transcendente da luz. Ninguém sabe exatamente qual é a cor da luz, mas ela tornou-se branca como a luz. Foi que o escritor conseguiu, até onde ele conseguiu chegar. Suas vestes
né? Branca como a luz, e seu rosto como o sol. Aí já não é branco, mas seria uma cor talvez amarelo reluzente, de ouro brilhante, ofuscante. Seria isso que também está em Apocalipse. Uma nuvem cobriu, e da nuvem veio uma voz. A ele ouvi. Quando você presta atenção nisso, a ele ouvi, olha o quadro, como é interessante. Tem Moisés. O que é Moisés? O homem da lei e o homem do Estado. Era um Estado judaico. Moisés não era só... Você não imagina que Moisés era um profeta e tal, só não. Moisés era um governador, um presidente, um tipo de rei. Moisés não ia só ensinar as pessoas a orar ou rezar, como diz o católico. Moisés ia legislar. Moisés ia governar, e governou. E do outro lado, então, tinha Moisés, né, que era um governo, Estado e religião. E tinha o Elias, que era religião e Estado. Os dois lá. Ora, quando você vê esses personagens tão importantes na história universal, especialmente na história judaica, você pensa assim, e por que depois essa voz, que é a voz de Deus, que sai de uma nuvem, diz, a ele ouvi, sobre o quê? Porque quando você diz assim, a ele ouvi, sobre o quê? Sobre como, para o católico como rezar, para o crente como orar, prestar atenção nas regras da igreja, a ele ouvi. Mas olha o contexto, ele está dizendo que não mais o governo de Moisés e a religião de Moisés, não mais a religião de Elias e o governo de Elias, mas a de Cristo, que foi largado para trás na história. E é substituído por Henry Potter e outros bruxos no lugar de Jesus. As pessoas se deliciam com Henry Potter, se alangam com Henry Potter, estudam Henry Potter, não é? Mas Jesus não, Jesus está na manjedoura, já era, não cresceu. Por isso que eles desprezam Jesus e a sobrenaturalidade que vem do Evangelho e apreciam a virtualidade dos bruxos. Não é? Henry Potter é um bruxo inglês, fidalgo, etc. Agora, na Bahia, ninguém quer o bruxo da Bahia. Saravá, ignorante, fumador de cachimbo, bebedor de cachaça naquelas rodas, etc. e tal. Ninguém quer. Mas quer um Henry Potter, palitozinho bonitinho, né? Falando inglês. Que bruxo chique. E voando para cá, voando para lá. Tem pedra filosofal, tem todo um contexto religioso. É uma religião. E que muitos crentes embarcam nesse barco do Henry Potter. E só falta consultar a pedra filosofal que transformava todo o metal em ouro. Então, quando você vê aquela figura de Moisés e de Elias, você fica pensando, e agora? A voz diz, a ele ouvi. Quando você ouve a voz, que é a voz de Deus dizendo a ele ouvi, você fala, bom, então eu vou ouvir Jesus. Aí você fica ali escutando, mas só para escutar. Escutando, como aquelas pessoas que gravam o evangelho, áudio de evangelho, por exemplo, um repórter que tem uma voz bonita, esqueci o nome. Como? Cid Moreira. Aí você escuta. Então tá. Então você vai lá, põe o Cid Moreira e fica escutando. Aí ele ouvi. E blá, 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 blá. No fim, você não adianta nada. Aí ele ouvir significa tomar posições. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a igreja não tomar uma posição política, ela vai pagar caro. Porque Moisés era um político substituído por Jesus. Que disse o quê? Sobre o governo, sobre a autoridade, sobre justiça, sobre tudo.
T.S. Eliot, um poeta inglês mais famoso da história da poesia, falou sobre a possibilidade de um governo no qual as referências sociais, éticas, viessem do Sermão do Monte. Mas eles não querem, porque eles odeiam Jesus. Trocou por Henry Potter, esse bruxo. Esse é o problema do século XXI. Então, a sobrenaturalidade, ela nasce da igreja, nasce aqui, ó, de Jesus. E não é porque ele brilhou que era divino, porque também todo mundo ficou no brilho ali. Moisés, Elias, Jesus, e isso também a nuvem envolveu todo mundo ficou meio brilhante. Só Jesus era divino. Mas ele transfere essa luminosidade para a igreja e para todos. Por isso que quando a pessoa ora, ele derruba a parede e entra no sobrenatural. Você pode ver agora mesmo aqui. Quando vocês oram, você pode ver que é a sobrenaturalidade. Não é virtualidade. É sobrenaturalidade. O que é sobrenatural? O que excede o natural. Por isso que existe essa imitação feita pelo bruxinho que fala inglês. Não é? O encantador de serpente. Então, o que acontece? O mundo fez essa opção. Agora, aí que eu te digo, não é? Quem está por trás de Harry Potter? Os cosmocratas, os dominadores deste mundo tenebroso, que está na escola, está no governo, está em tudo quanto é conta, espalhado. E quem é que deve combater? A igreja. Se a igreja não tomar uma atitude e se acovardar, teve uma época que todo mundo dizia, teve uma época bem lá, 1960 e pouco, que as igrejas diziam só, estudar, mas não muito. Máximo ginásio. Porque não podia, porque senão podia atrapalhar, perder a fé. Eu nunca acreditei nisso. Falei, imagina só. Eu dizia, o Barvic Estevarquer, o cientista ali da USP, que era da igreja metodista, ele dava a escola dominical. Ele falava que o pouco estudo afasta de Deus, mas o muito aproxima-se de Deus. Pessoa que vai só pela metade, aí depois fica se achando, né? Se ele estudar bastante, ele descobre, aí ele chega no limite transponível e diz, não, aqui só mesmo crendo em Deus. Por isso que ninguém deve ter medo de ler, de estudar. Não deve ter medo. Então, veja você, irmão, em que situação que nós vivemos hoje. E diz assim, então ele descobriu que Jesus é o Messias. Aí ele ouviu. Não é uma teoria. Não é uma distração. Não é um passatempo. Aí ele ouviu. Não é ouvir Cid Moreira e depois dizer, olha, eu ouvi. Mas é procurar a justiça que vem de Jesus, que substituiu Moisés. E procurar ser justo nas coisas, a fazer as coisas com justiça. É isso que é importante, a ele ouvir. A ele ouvir significa isso. A ele ouvir significa participar de culto, servir a Deus. Não vou nem falar que tem que dar, Deus não tem que dar, dá quem quer e quem tem fé. Quem não dá, problema é de quem não dá. Entende? Eu nunca fiz sermão aqui de ameaçar o devorador. Sei lá se eu acredito muito em devorador. Tem um mundo de rico aí, ladrão, que devorador não come nada deles. Por que vai comer salário mínimo de membro de igreja? Ele vai lá comer o salário dos tubarão. Então, devorador, pode ser, pode não ser. Não acho que seja de tanta importância. Agora, dá quem tem fé. Eu, por exemplo, quando tinha meus 15 anos, ganhava um salarinho lá da Companhia Penha, eu dava, não, mas ninguém lá falava de devorador, eu nunca ouvi um sermão desse lá, devorador. Eu dava, porque, sei lá, dava. E era até pobre, mas dava, gostava. Então, Companhia Penha de Máquinas Agrícolas. Eu era soldador montador com 15 anos. Soldador montador de máquinas agrícolas. Eu gostava demais de fazer tudo aquilo. Aprendi até a tornear, com um torneiro que me ensinou. E soldava, e fazia tudo. Era uma festa. Você fazia o quê?
E ele me levava para a igreja. Então eu aprendi essas questões e vi como eles procuravam fazer o bem, ajudavam os funcionários, levar para a igreja. Por quê? Porque a igreja era o núcleo da formação do caráter da pessoa. Quem ficou na igreja metodista, dos jovens do meu tempo, ninguém virou bandido, nem ladrão, nem nada dessas coisas. Que eu conheci, ninguém, nem lembro se teve quem desviou, porque aprendia o temor do Senhor. Mas se as pessoas ficassem seguindo Harry Potter, os bruxos, o que ia acontecer depois? Eles iam ter problema. Criança que fica lendo essas coisas vai ter problema, sim, senhor. Ninguém que cultiva essas coisas, essa literatura, sai imune. Porque toda literatura ajuda a formar. Um livro forma seu caráter, sua personalidade. Mas se o seu livro e suas pesquisas se basearem em suas consultas, suas referências estiverem em Harry Potter, você está mantendo no seu espírito referência a um bruxo. Não é porque ele fala inglês que ele é menos bruxo. Ele é o super bruxo. E a pedra filosofal transforma todo metal em ouro. Mas você quer uma seita melhor do que essa? É isso que está vigorando aí, viu, irmão? Isso é o que está vigorando. Se você tem paixão por Harry Potter, eu vou dar um conselho para você. Se você tem livro, joga no livro, bota fogo no livro. Para que você vai ter um livro desse, uma porcaria dessa na sua casa para o seu filho se contaminar? Porque você vai levar o seu filho a ver essas coisas de bruxo? Você sendo cristão, você está praticando uma heresia formal. Você não ouviu Jesus coisa nenhuma. Está lá, a ele ouvi, você não ouviu. Se você estiver dando esses livros para os seus filhos, se você está dando referência para ele se basear na formação do seu caráter, na história de bruxo, ou você renega isso, ou você é cúmplice da heresia moderna, é cúmplice daquela coisa pré-socrática do século VII, daqueles monstros, daquela mitologia, aquele monstro que foi destruído por um herói grego, Bleronte, com seu péssego, um cavalo, voador alado, que destruiu o monstrinho. E depois ele sobrevive na mentalidade. E alcança esses escritores e transforma essas personagens em exemplo, principalmente para o jovem. Por que para o jovem? Porque aí ele terá um adulto idiotizado, um adulto que acredita nessas coisas, um adulto que não crê em Deus mais, que não crê em Jesus mais, que não crê mais em igreja, mas crê no Harry Potter, na pedra filosofal, e tem poder de sair fogo dos olhos, fogo da boca, virou um herói mítico, um ser sobrenatural, virtual. É isso que está acontecendo. Ou você pensa que é de graça, que as pessoas ficam aí em casa e tal, vendo essas coisas? Não, não é não. Não é não. Os cosmocratas estão explorando a virtualidade. Vai levar muita gente? Não sei para onde. Não deve ser para o céu. Porque para o céu tem um guia só. A ele ouvir. Mas as pessoas estão ouvindo Harry Potter. Estão vendo bruxo. E achando graça, achando porque ele fala inglês, que ele é bonitinho, que então não tem perigo nenhum. Por que então não vai ouvir os bruxos lá da Bahia, que está assim, está fervendo de bruxo lá no Rio de Janeiro? Está cheio de bruxo lá, feiticeiro, o diabo 4 lá. Então você pode escolher um brasileiro. Mas não, mas brasileiro é feio, esquisito esses bruxos. Mas aquele bruxo é bonitinho, né? Um diabinho bonitinho, né? Então, ó, irmão, isso é muito importante. Cuidado com seus filhos, hein? Mostra o herói é o Beleronte, com o seu cavalo Pégaso, destrói o Quimeira, né? Aquele filho de uma mulher com cauda de serpente e do Tifão, Deus dos vendavais. Aí nós cantamos, Deus que está na tempestade, está nada, nem Tifão está, é mito. Deus não tem nada a ver com essas enchentes. Isso é dos prefeitos.
que ficaram seguindo o Harry Potter, malandros, não fizeram a contenção dos rios. É isso. E nem é o diabo. São os prefeitos, os governadores. Por que não faz a contenção do rio? Que toda cidade, quando vai começava onde tinha água, perto do rio. Aí depois vem as tempestades, as coisas, né? E a pessoa falou, mas foi enchente. Mas se não tivesse casa, não tinha problema nenhum, deixava inundar tudo lá. Mas faz as casas na beira do rio. E não faz a contenção do rio. Porque os prefeitos e governadores, roubaram tudo da medicina lá, da saúde lá. Não usa o dinheiro para fazer o bem para o povo. Compra fazenda, compra gado, rouba, quer ser reeleito. É isso, os cosmocrátoras deste mundo tenebroso. É bem capaz dele falar assim, olha, leia Harry Potter, o mágico, soltando fogo das ventas. Não é mais um dragão, é um boy. Então, irmão, olha, é muito importante separar bem essa questão do que é virtual e do que é sobrenatural. Sobrenatural é a oração que cura o enfermo. Sobrenatural é a oração que dá paz, que tira da mente as coisas ruins. É o Espírito Santo que faz o sobrenatural. Aí tira da pessoa, a pessoa fica boa, fica curada, fica saudável, fica equilibrada. Por quê? Era o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é sobrenatural. Paulo disse, é uma bomba, um dinamite de Deus. Ele tem poder de fazer essa alteração. As pessoas não querem mais. Não, nós temos o nosso profetinha, né? O nosso mágicozinho, o capetinha, britânico, chique. Digamos, né? A pessoa fala que o diabo transforma em anjo de luz. Paulo disse, se Paulo ficasse sabendo dessa história do Harry Potter, esse é um anjo de luz, viu? E muitos crentes babam com Harry Potter. Tem livro na sua casa, bota fogo nessa porcaria. Digo sem medo que é uma porcaria. É uma coisa horrível isso aí. Vai destruir seus filhos. Vai transformá-los em idiotas espirituais no futuro. Pessoas que não sabem, não querem, não podem crer em Jesus, mas têm todas as condições para crer em qualquer coisa como o Harry Potter. O guia do século XXI. Está aí, indo a vento em popa. E mais os cosmocrátoras que financiam toda a miséria que está nesse mundo aí. Vem desses caras aí, viu? Desses personagens. Bill Gates investiu 20 bilhões na vacina. Ele é muito bonzinho, é caridoso. Ele falou que vem uma praga aí, pior, vai matar mais gente. Ele já está preparando até a vacina. Então, ele falou, investiu 20 bilhõezinhos. Você sabe o quanto ele teve de retorno, o santinho? 200 bilhões. E já anunciou que vem uma praga maior, certo? Ele quer mais 200 bilhões. O que ele vai fazer com tanto dinheiro, hein? Bill Gates, Soros. Então, ele não tem mais nada para fazer. A não ser manipular lá do Monte Olimpo as pessoas comuns como nós. Aí ele determina que quem vive, quem não vive, quem sobrevive, quem faz isso, porque ele manda em tudo. São 200 bilhões de dólares, irmão. Ele chega num prefeitinho desse aí, um prefeitinho desse aí, 1 milhão de dólares. Fala isso, aquilo aqui da minha vacina, fala isso aí, que vem uma praguinha maior, fala mais isso. Eles falam tudo. Bolsinho cheio de dólares. Esses cosmocrátoras do mundo tenebroso. Às vezes a pessoa pensa assim que é um satanás, é feio, com boca de dragão, é nada. Eles são tão bonitinhos como o Harry Potter, é a família só, os cosmocratas. Soros, Bill Gates, Harry Potter, esse povo, tudo eles, tudo doido, né? Enlouquecido por dinheiro. Então, né? Eles têm uma insaciável com dinheiro. Para que ele quer mais quantos bilhões? Anunciando uma praga pior agora. Não diz que é uma pior, que vai matar mais, que vai desgraçar mais. E ele, com certeza, já está preparando a vacininha dele. Para chegar lá em 200 bilhões, mais 200 bilhões, são 400 bilhões. Daqui a um pouco ele tem 500 bilhões, tem 1 trilhão de dólares. Ele manda em quem ele quiser. Compra todo mundo. Então está aí o poder dos cosmocratas. Não é desprezível, são poderes terríveis, são pessoas com poderes concretos.
usando o virtual para dominar. Começa aí no Facebook, no tudo quanto é coisa. Tem sempre lá. Eu tenho o Twitter, tem sempre, aparece. Do mágico inglês, toda hora. Às vezes eu faço uma brincadeira com eles, né? Então está assim. Estamos vivendo um mundo muito curioso, viu? Muito curioso. E tem gente que acredita que vai fechar todas as igrejas, vai ser tudo virtual. Tá bom, então, quando você for casar, você vai fazer a lua de mel virtual. Ah, não, aí não. Aí não, por quê? Não é tudo virtual? Hã? Então, não, isso não, né? Tá bom. E desde quando Jesus, por acaso, falou na possibilidade dessa de igreja virtual? Nunca. Sempre no sobrenatural. Mesmo orando à distância. Ele orava, expulsava e curava à distância. Isso é um poder sobrenatural. Jesus fazia isso. Vai lá, teu filho está curado. A pessoa estava lá, né? Você não vê Jesus assim, ó, vou orar. Orou por todos os crentes do futuro, né? Mas você vê Jesus orando por todos os enfermos que não estavam relacionados com assim, ó, vamos orar agora para curar todos os enfermos do mundo inteiro. Você fala, ele podia, mas ele não fez. Tem que alguém pedir. Tem que haver um relacionamento humano. Tem que haver um pedido. Tem que haver uma pessoa. Ora por mim. Agora, podemos orar que nem fizemos aqui. São pessoas relacionadas. O poder da oração, que vai até lá e cura, vai até lá e pacifica. É o poder da oração. Mas, você vê, você não cura por todos que você ora, nem todos pelos quais você faz oração cura, mas nem por isso você deixa de orar. Não é um manual do virtual, do Harry Potter. Quando você ora, confia em Deus, cura ou não cura. Se curar, amém. Também se não curar, você ora mais uma vez, ou fica quieto e vai levando. É assim mesmo. Porque se fosse assim, com nenhum manual, oração por dor de cabeça, página 2. Pá, puf. Oração por dor de dente, página 3. Pá, puf. Não é assim. Não seria mais milagre, não seria mais fé. Mas é fé, é milagre, né? É sobrenatural. Vivemos num mundo no qual temos que estar atentos, porque essas coisas estão em sua volta. Né? Se você crê, né, acreditando que o diabo vive em volta e tal, está aí, ó, o diabo vive em volta, procurando a quem devorar. E tem gente que já até pegou ele e botou dentro de casa. Tem livro em casa, deixa as crianças ver, né, para distrair. Se a criança, não me incomoda não, vai ver Harry Potter, o diabo lá, vai. E o diabo que te carrega, assim você não vai ter trabalho. Tem muita gente que entrega a criança para o diabo. Porque vendo o Harry Potter me dá sossego, mas você vai ver depois o Harry Potter. Você vai ver depois o bruxinho que vai fazer com teu filho, e até com você, se você ficar dando uma de vítima aí acreditando naquelas histórias da pedra filosofal, acreditando naqueles olhos que sai fogo, sai chama. Se você for acreditar naquilo, isso não é ser discípulo de Jesus, não, viu? Não, é ser discípulo do Satanás, dos cosmocrátoras. E tem crente embarcando nessa. Vamos ficar de pé. Vamos então. Você vê, por exemplo, o pão e o vinho, né? É uma coisa sobrenatural, metafísica. Que Jesus disse, por isso que eu não concordo com muita coisa aqui, ideia de Lutero, porque aquela brigaiada lá. Mas ele era um grande pensador, né? Então ele disse, olha, o que está escrito? Isto é meu corpo. Então ele quer ser bem literal. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Então, como é que você faz assim? Mas há possibilidade de o pão ser o corpo e de o vinho ser o sangue? Que Jesus disse que é, eu acredito que é. É uma questão dogmática. Igreja que não tem dogma, não é igreja. É um mistério. Este é o meu corpo. Mas é um pão. Mas Jesus falou que é o corpo.
Fim. Então, quando os católicos dizem isso, tem gente que os protestantes, foi até guerra, é capaz até de sair nos tapas, é corpo, não é corpo, então briga, tal, se arrasta pelo chão, tudo. Para que isso? Você acha? Eu respeito, se alguém acha que não é problema de cada um. Eu creio que é, por quê? Porque está escrito. Agora, explica? Não explica. Jesus também não explicou? Jesus explicou porque o vinho é sangue? Não, ele não explicou. Por que você tem que explicar? Por que você tem que ter essa sabedoria de explicar? Ninguém tem. Mas crer faz parte da vida cristã. Eu creio. Amém. Me dê aqui. Abençoamos o pão, símbolo do corpo de Jesus, e o vinho, símbolo do seu sangue. Amém. Oremos. Na verdade, já houve oração a respeito disso, mas repetimos a Deus, damos-te graças pelo pão, pelo vinho, os abençoamos em nome de Jesus. E perdoa o nosso pecado por pensamento, ações e obras em teu nome. Dá-nos força, vigor espiritual, em nome do teu Filho amado, oramos. Amém. Pão. O pão. Pão é o símbolo do corpo de Jesus Cristo. Comamos dele, sejamos agradecidos. Vinho, símbolo do sangue derramado na cruz do Calvário. Bebamos e sejamos agradecidos. Pai, graças te damos pela Eucaristia. E te damos Eucaristo por Eucaristia em nome de Jesus. Amém. Esse hino, ele fala em crer. Que é uma época, a propósito, né? Nós precisamos, a igreja precisa crer no Evangelho. Não é uma coisa que você lê e letra morta, não. Sabe que às vezes eu ouvia algumas pessoas dizer aqui assim: você veio aqui no culto pedir bênçãos, você veio adorar a Deus ou pedir bênção? Eu falei, sabe o que faltava? Aí a Cristina lá atrás falava assim: eu vim fazer os dois, vim pedir bênção e adorar. Qual é o problema se você vem na igreja pedir bênção? Qual é o lugar de pedir bênção? Então se você veio pedir bênção, não, você não está certo. Aqui é o lugar de pedir bênção e de adorar sim. Você veio fazer o quê? Você veio adorar e pedir bênção. E qual é o problema? Se você veio só pedir bênção. E daí? Eles iam para Jesus e falaram: o que é que tu queres? Eles pediam para Jesus, não é? Depois até adorava também. Então aqui é o lugar de pedir bênção e de adorar. Sem medo. Aliás, eu esqueci de comentar que Jesus disse: não tenhais medo. E lembrando, parte da mensagem é aqui. Adorar a Deus por medo, se prostrar diante de Deus por pavor, não tem um valor moral de adorar a Deus. Jesus disse: não tenhas medo, levanta-se. Em grego é ergue-te, quase igualzinho o verbo português. Ergue-te. Mefobiste, não tenha medo. Não tenha fobia. Deus não quer Jesus não quer ser adorado com gente que fica tremendo com medo, que nem vara verde, apavorado. Não tenhas medo do sobrenatural. Que eles tiveram medo. E aquele medo não tinha valor moral. Jesus disse: ergue, não tenhas medo. Por que tem medo? Tem medo do futuro, do reino de Deus? Eu creio, Senhor, na divina promessa. Vitória já tive nas lutas aqui. Tudo é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor,
a luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol Criador. Contudo não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que eu dela me aparte, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Aleluia. Deus supremo, benfeitor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito entoai, ó céus e terra o seu louvor. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo e de Jesus Cristo, seu Filho amado, esteja convosco e convosco permaneça hoje e sempre. Amém.